E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos então hoje trabalhar nosso conteúdo aí de geografia e história. A gente vai trabalhar tudo junto hoje. O tema deles são iguais. A gente vai trabalhar atividades diferentes, mas falando sobre o mesmo assunto. Olha que legal. A gente vai usar uma aula só para falar de assuntos iguais de disciplinas diferentes. Vamos abrir nossa página do livro de geografia lá na 80, na unidade 3, tá? Na unidade 3, a gente vai falar sobre o trabalho e os seus produtos. Vocês estão vendo essa imagem enorme que está aí? Enorme assim, né? Pra gente não parece. Mas se a gente comparar essa imagem aí, que é uma escultura, perto desse poste de luz, a gente imagina que essa imagem ela é grande pra caramba, não é mesmo? Olha o tamanho do poste de luz aí do seu livro e olha o tamanho dessa imagem. Pessoal, mas o que é essa imagem aí? Olha o Pitangá falando com a gente. Você sabia que quase tudo que consumimos em nosso dia a dia é produzido pelo trabalho de diferentes pessoas? Você já havia pensado nisso? Que tudo que a gente faz, come e se produz hoje, ele veio do trabalho de alguém. Alguém fez esse material para chegar na minha mão. Olha que bacana. E aí, para começar, a número 1 está perguntando: qual é o trabalho que a escultura está representando? Que trabalho que é esse aí? São homens com rede perto de um rio? Só pode ser a pesca, né, pessoal? São pescadores. Que é o produto obtido por esse tipo de trabalho? O que o pescador faz? Ele pesca o quê? Ele pesca o peixe, então ele dá alimento. E para comentar com os colegas outros tipos de trabalho que fazem parte do nosso dia a dia. Nossa, tem um monte, não é mesmo, pessoal? Tem a padaria, tem o supermercado, tem a pessoa que trabalha lá na parte do supermercado de embalar produto, de mandar o produto, de transportar o produto, pessoas que colhem frutas, que mandam para o sacolão. Tem uma infinidade de pessoas trabalhando para que a gente possa conseguir tudo que a gente precisa para sobreviver, não é mesmo? Pensando nisso, a gente vai conhecer um pouquinho dos trabalhadores e dos trabalhos, dos produtos que nos fornecem, tá? Então vamos conferir esse videozinho super legal. É uma musiquinha que vai dar a introdução aí do nosso conteúdo de geografia. O astronauta vai pra lua de foguete. A engenheira usa martelo e capacete. O padeiro faz pão e sonho de creme. E o cantor canta tanto que até treme. O fazendeiro cria boi, carneiro e vaca. A cozinheira corta o queijo com a faca. E a médica ajuda os doentinhos. E a dentista é quem olha os seus dentinhos. Mas agora vou fazer a confusão. Vou mudar todos eles de profissão. Misturar tudo e ver o que vai dar. Quem fez a música fui eu, então vamos brincar. O astronauta vai virar um fazendeiro e tentar chegar na lua de carneiro. O padeiro se transforma em cantor e a cozinheira agora vai tocar tambor. Tem engenheira cozinhando com martelo e a médica prepara o caramelo. Então vira tudo uma grande festa. Sem trabalho eu não faria uma canção como esta. Sem trabalho eu não faria uma canção como esta.
Número 1 aí, Trabalho e Trabalhadores, página 82. Nosso dia a dia está repleto de produtos feitos por meio do trabalho de diferentes pessoas. Chamamos de trabalho todas as atividades que as pessoas realizam com o objetivo de suprir algumas necessidades. Então a gente vai grifar, já pega o seu grifa-texto e grifa essa parte. Chamamos de trabalho todas as atividades que as pessoas realizam com o objetivo de suprir alguma necessidade, tudo aquilo que é para fazer algo para alguém que precisa do material, do alimento, do conteúdo, tá? Do elemento. Podemos observar o trabalho das pessoas nos mais variados lugares, como lojas, comércios, escolas, hospitais, restaurantes, bancos, fábricas e fazendas. Vamos ver uns exemplos a seguir. Aí eu tenho a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C, a letrinha D, a letrinha E e a letrinha F também. Não falei o que é profissão, não falei mesmo, né? Por quê? Porque a gente vai responder aí a número 1 do nosso exercício. Relacione as fotos da página 82 e 83 ao nome de cada profissão que elas representam. Então, a gente veio aí na página do livro todas essas profissões. E vocês vão colocar qual é professor, qual é a letrinha, coloca dentro do quadrinho. Qual é o policial, coloca dentro do quadrinho. Então, vão colocar as letrinhas dentro desses quadrinhos, identificando qual é a profissão de cada imagem, tá? Número 2. Complete corretamente as frases com o nome das profissões acima. Letra A. O cuida do trânsito e da segurança das pessoas. Quem faz isso? Você vai escrever aí na letrinha A. É o professor? É o policial? É a costureira? É o agricultor? Qual que é? O, letra B. Orienta a aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Preencha aí. C. A. Produz o ajuste de roupas. Letra D. O. Cultiva diversos tipos de alimento. Quem? Letra E. A. Cuida da saúde das pessoas. Letra F. O. Conserta vários tipos de automóveis. Preencha aí todas essas frases com as profissões corretas, tá? E a número 3, a gente tem sobre conversar com os colegas a importância do trabalho de cada profissional mostrado nessas fotos. Então, a gente tem as imagens das fotos, descobrimos as profissões e o que cada um deles faz. E a número 3 é para a gente pensar o que seria da nossa vida se não existisse a profissão de uma dessas pessoas aí da foto. Será que ia funcionar, pessoal? Um mundo sem a profissão de professor, por exemplo? Página 84. Por que as pessoas trabalham? A maioria das pessoas trabalha em troca da remuneração, ou seja, de uma quantia em dinheiro. Então, todo mundo precisa trabalhar para ter dinheiro, não é mesmo? Com o dinheiro que recebem pelo seu trabalho, as pessoas podem adquirir o que necessitam, como alimentos, roupas, calçados, além de pagar despesas com moradia, lazer, cultura, entre outras, né? Aí eu tenho, então, a imagem que o dinheiro serve para fazer compras, para sustentar, para manter a casa, né, pessoal? Então, todo mundo trabalha hoje em dia, não porque, gosta. Muitas pessoas trabalham porque gostam. Eu trabalho porque eu gosto também, mas eu trabalho para ter remuneração para manter a minha vida também, não é certo? E aí tem um supermercado, né, diversos trabalhadores recebendo pessoas que também trabalham, fazendo compras, e as pessoas estão trabalhando no supermercado para também ter a remuneração. E quando não há emprego? Atualmente o desemprego é um problema que atinge muitas pessoas no nosso país. Sem emprego, essas pessoas podem ter dificuldades para suprir necessidades básicas como comprar alimentos e roupas. Há casos de pessoas que sem emprego procuram ocupações informais e passam a trabalhar como vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis, entre outras atividades. O trabalho informal é aquele exercido pelas pessoas que não possuem registro em carteira. Eu hoje sou professora, tenho um registro na minha carteira, que serve um documento, que prova que eu tenho um trabalho registrado. Mas as pessoas que não conseguem a mesma oportunidade, elas vão trabalhar vendendo algo por conta. Esse tipo de emprego, ele não é registrado, então a gente fala que é um trabalho informal, que não tem registro na carteira. E o índice de pessoas que estão ficando sem emprego é cada vez maior. As pessoas estão perdendo emprego e estão trabalhando de forma informal, vendendo aquilo que podem para sobreviver. Uma forma justa de trabalhar também. Eles estão trabalhando com o suor deles, vendendo aquilo que eles podem, tá? Então, a gente precisa respeitar cada forma de emprego de todo mundo.
Esses trabalhadores informais, eles buscam uma oportunidade melhor, mas muitas vezes, por conta da falta de oportunidade, eles não conseguem encontrar isso. E eles precisam sustentar as famílias deles também, né? Vou fazer uma atividade aí rapidinha para treinar um pouquinho, saber um pouquinho e refletir sobre esse conteúdo. De acordo com o que você leu e estudou, quais as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores que ficam desempregados? Então, com base nisso tudo que a gente viu sobre a importância de trabalhar, o que vocês acham que acontece com as pessoas desempregadas? Por que elas têm... Quais são as dificuldades que elas encontram, né, quando elas não têm um emprego? Número 2. Com a ajuda do professor, de seus pais ou responsáveis, pesquise na internet informações relacionadas ao desemprego do município em que vive em outros lugares e faça anotação no espaço a seguir. Vocês vão fazer nessa número 2 uma pesquisa sobre como o desemprego do município aqui na nossa cidade ou na região, ele está afetando as pessoas, tá? Então, se tem muito desemprego, se está todo mundo empregado, vocês vão registrar aí alguma informação. Pode ser uma notícia sobre desemprego que vocês têm visto ou uma pesquisa que vocês podem fazer sobre uma notícia de desemprego. E vão escrever aí no quadrinho a informação, a notícia que vocês conseguiram encontrar. E aí vão pensar, depois que vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão pensar nessa resposta da questão de baixo. De acordo com o resultado da sua pesquisa, você considera que o desemprego ele é elevado, ou seja, ele é alto no município que você pesquisou? Se for na nossa região, significa que aqui tem muito emprego ou pouco emprego? Tem mais desemprego? É muito? Pensa um pouquinho aí na resposta e com base, né, na reportagem que vocês registraram no livro de geografia, tá? Bom, e aproveitando aí que a gente está nesse assunto de trabalho, né, de trabalhadores de geografia, a gente vai entrar em história, que vai falar sobre o mesmo assunto, tá? Lá na página 74 do nosso livro, a gente vai para a nossa unidade 3, vai trabalhar o trabalho no município. Então, agora que a gente já sabe a importância do trabalho e o que é o trabalho, a gente vai ver como que ele funciona dentro do município. Então, nessa primeira imagem aí, a gente tem mulheres fazendo artesanato no município de Valente, lá na Bahia. Então, elas estão trabalhando, fazendo um processo manual, um artesanato. E a gente tem o Pitanguá. As pessoas executam diversos tipos de trabalho, e cada um deles é muito importante para a nossa sociedade. Que tipos de trabalho você conhece? Então, a gente trabalhou isso aí em geografia e agora vai ver um pouquinho em história também. Que tipo de trabalho foi retratado na foto? Então, a gente viu que aí na foto tem as mulheres fazendo o quê? Artesanato. Em sua opinião, qual é a importância dessa atividade? Por que ela é importante, o artesanato? Ela valoriza a cultura, né, pessoal? A cultura de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas no processo de artesanato. Você conhece alguém que pratica essa atividade semelhante? Conte como é. Então, você conhece alguém que faz algum produto manual, um artesanato? Trabalhe com alguma confecção de material em casa? Deve ser bem legal trabalhar com isso, porque é bem prazeroso. Você faz a sua casa, um produto, né? Às vezes tem pessoas que fazem bolsa, que fazem quadro, que fazem vaso. Tem um monte de pessoa fazendo artesanato aí. E é um serviço bem legal, né? Um trabalho bem bacana. Página 76 do nosso livro agora, o trabalho das pessoas em nosso dia a dia. Você já parou para pensar que diariamente dependemos do trabalho de várias pessoas? Sim, paramos para pensar isso agora na disciplina de geografia, não foi? Então a gente tem aqui umas fotos, o mesmo procedimento que a gente teve ali no livro de geografia. A gente tem uma foto de uma professora dando aula, depois tem um carteiro, tem um eletricista, tem uma motorista, tem um funcionário da limpeza, um bombeiro, um guarda-vida. Então, são várias fotinhas aí representando vários trabalhadores. E aí tem algumas perguntinhas para que a gente possa pensar, né? Que trabalhadores aparecem nessas fotos, que atividades eles exercem e como esses tipos de trabalho são importantes para a comunidade. Então, a gente tem as imagens, a gente acredita que sem um salva-vida, afogou, não tinha mais chance de sobreviver. E se um moço também não vende um sorvetinho na praia, a gente também não tem como saborear esse sorvete, né? Mesmo sem o funcionário da limpeza, as ruas iam ficar imundas.
Sem a motorista não ia ter quem dirigisse os ônibus para levar uma pessoa que não tem carro de um lugar para o outro, não é mesmo? E se o eletricista resolvesse parar de trabalhar e não existisse mais, a gente ia ficar sem força, sem luz para fazer as coisas. O carteiro também, a gente nunca ia receber cobrança, isso é uma parte boa, a gente não ia receber mais boleto para pagar. Mas a gente não ia receber carta de pessoas que a gente gosta, informações importantes, e sem professora. Imagina a gente ficar num município, numa cidade sem professor. Que coisa triste. Então, pessoal, todas essas atividades, elas são realmente importantes para o nosso dia a dia, para que a gente possa se construir, se constituir enquanto sociedade, enquanto pessoas. O trabalho, ele é muito importante. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais, né? Vamos fazer o nosso trabalho como estudante. Vamos lá na página 78, ler agora Trabalhadores do Passado e do Presente. Vamos ver como é que as profissões elas mudam ao decorrer do tempo. Muitas profissões que existiam no passado permanecem até os dias atuais, com as de lavrador, comerciante, operário e artesão. Outras, no entanto, desapareceram, sumiram. Um exemplo de profissão extinta que não existe mais é a de acendedor de lampiões. A gente já viu isso, mostrado na unidade anterior, né? Quando a energia elétrica passou a ser mais utilizada e os lampiões foram substituídos por lâmpadas elétricas. Essa profissão deixou de existir. Então tem profissão que ao longo do tempo ela não vai precisar mais ser usada. Outra profissão que praticamente desapareceu é a de motorneiro, pessoa responsável por conduzir os bondes que eram utilizados como meio de transporte público há cerca de 100 anos. Atualmente, os poucos motorneiros que existem no Brasil atuam, sobretudo, na condução de bondes em cidades turísticas. Então, olha lá, essa é uma foto de motorneiro, que é um bonde, né, pessoal? Por que o bonde não existe mais? Porque o bonde virou o ônibus. E o ônibus está evoluindo, está virando ônibus de passeio, ônibus de turismo, ônibus de viagem. Então, não houve mais a necessidade de manter os bondes com a criação da estrada, com a adaptação do ônibus para mais pessoas. Ele foi ficando extinto, o bonde, né? Hoje a gente tem o bonde só como observação. A gente vê alguns bondes na cidade, mas eles são peças para serem admiradas e a gente lembrar como foi o passado. Aí a gente tem uma foto de bonde de mais ou menos uns 100 anos atrás e o mesmo bonde ali, o motorneiro, agora usado como bonde para turista, para pessoas que visitarem algum lugar que é um patrimônio histórico, algo mais antigo, certo? 4. Identifique e contorne o motorneiro em cada uma das fotos. Então a gente vai olhar essas duas imagens aí e vamos contornar o motorneiro. Quem que é o motorneiro? Aquele que conduz o bonde. Tá? Então, identifique a eles nessas duas imagens e contorna ele, pode contornar. Continuando, outra profissão que existia há cerca de 100 anos e acabou desaparecendo é o de graxeiro de trilhos. O que é isso, pessoal? Graxeiro de trilhos. Esse profissional, como o próprio nome diz, era o responsável por engraxar os trilhos nos quais passavam os bondes. Além desses profissionais, naquela época circulavam pelas ruas vendedores de água, pois em alguns bairros ainda não existia água encanada. Havia também os vendedores de vela e de óleo para lampião, os amoladores de faca e tesouras, os engraxates, entre outros. O que eram os engraxates? Os engraxates eram pessoas que fazem limpeza e polimento de calçados. Aqui em São Carlos, antigamente, a gente também tinha uma pessoa que ficava lá limpando, né, os calçados. Aí, com a extinção do bonde, não precisou-se mais nem do graxeiro de trilhos, nem de um acendedor de lampião, nem nada, né, pessoal? Porque começou a evoluir, as coisas vão evoluindo, as profissões vão sumindo e vão surgindo outras. Algumas dessas profissões, apesar de não serem tão comuns, ainda existem atualmente. Então a gente tem aí a foto de um graxeiro de trilhos, de 1910, e tem a foto do engraxate trabalhando numa praça em 2016. Olha lá, essa aqui é recente. Então tem engraxates que ainda estão trabalhando. Tem pessoas que procuram engraxates para fazerem a limpeza e polimento dos sapatos, né? E olha o tipo de sapato. É sapato de couro. Bom, e aí a gente tem um balãozinho da número 5 para pensar e a 6 também. Converse com os colegas sobre motivos que ocasionaram o desaparecimento de algumas das profissões citadas. Como eu disse, houve uma evolução, e aí com a evolução disso, trocaram-se as profissões. A gente não tem mais um motorneiro porque a gente tem um motorista, tá? Então o processo vai evoluindo e a gente vai trocando profissões. Reflita sobre os motivos pelos quais algumas profissões do passado permanecem até os dias de hoje. Pessoal, tem muita gente idosa ainda viva
que tenha esse hábito de ir para a rua, engraxar o sapato, fazer o serviço na rua, porque quer construir esse processo de cultura dele fica construído. E aí eles vão para a rua e continuam esse processo, tá? E tem muita coisa antiga ainda que é usada e os serviços são utilizados, como o trem, por exemplo. A gente ainda tem o serviço do trem e precisa dos funcionários que trabalham nessa parte para fazer o trem funcionar. Bom, agora a gente vai pular ali para a página 81, tá? A gente vai na página 81 finalizar essa parte de profissões aí. Profissões da atualidade. Assim como algumas profissões deixaram de ser exercidas, deixaram de existir, outras foram surgindo após 1950, principalmente por causa dos avanços tecnológicos. Além do surgimento de novas profissões, ocorreram também nas últimas décadas muitas transformações de outras que já existiam. Veja alguns exemplos de profissionais da atualidade. Então, como muita coisa deixou de existir, mas muita coisa apareceu. Então, como muita coisa apareceu, é necessário uma nova profissão para poder ajudar todo mundo a se encaixar naquilo novo, né? A gente tem uma foto de um professor de informática, que antigamente não tinha, foto de médicas da Marinha, analisando imagem de computador, olha, tudo por análise de computador. Foto de um técnico coletando informações sobre produção de energia solar, olha lá, com um laptop, tudo isso com base na tecnologia. Foto de protético fazendo uma prótese dentária, tá vendo? Isso é tudo para que a gente possa utilizar hoje em dia. Tem os astronautas. Um astronauta aqui, ó, fazendo concerto no satélite. Tem as pessoas aí lançando drone, né? Tudo envolvido também com a tecnologia. A foto de um motorista de colheiteira mecânica trabalhando na plantação de milho. Tá vendo? Tudo passou para a parte tecnológica. Vamos fazer umas atividades aqui, pensar um pouquinho. A gente vai juntar a número 7, a número 1 e a número 2 e vai responder tudo junto. Como assim? A número 7 e a número 1 pede para que a gente imagine uma profissão que vai ser utilizada no futuro. Uma profissão que vai criar algo novo. Uma profissão que vocês acham que deveria existir, qual é ela? Pensa numa profissão, tia, eu acho que tinha que existir uma profissão que fizesse isso. Porque isso não existe ainda, então as pessoas precisavam pensar numa profissão nova. Se você pudesse criar uma profissão nova, que profissão você inventaria? Então vocês vão fazer um desenho aí na número 2, nesse espaço, da profissão que vocês queriam que existisse, tá? Então vai desenhar a profissão, escrever o nome dela e para que ela serve. Então faz o desenho, escreve o nome da profissão e para que ela serve aí no quadro da número 2, tá? Esse é o exercício que a gente vai fazer juntando os exercícios 7, 1 e 2. Só fazer isso, tá, pessoal? Fazendo essa parte da atividade, aí a gente encerrou esse conteúdinho de profissões um pouquinho. Aí na semana que vem a gente vai trabalhar sobre algumas profissões específicas, né? As pessoas que trabalham no campo, tá? Por hoje é só. Aproveitem a aula de História e Geografia que tem assuntos ligados e amanhã eu encontro vocês no nosso bingo, tá? A gente vai fazer o bingo amanhã. Não se esqueçam de ficar preparados aí a caráter, vestir e ficar bonitão aí pra gente curtir o nosso bingo de amanhã. Espero vocês, então, façam as cartelinhas, não esqueçam. Um beijão, gente, e até amanhã.